Perfecto, doctor. Hoy voy a hablar sobre el impacto de la corrupción en los derechos humanos. Hoy mi presentación es en portugués y mi contacto para cualquier duda es domingos.iadv@gmail.com. Então, esta pesquisa busca relacionar a corrupção e a desigualdade como um obstáculo ao desenvolvimento humano, expondo a exclusão socioeconômica durante a pandemia de Covid-19. Faz-se uma análise em relação ao sistema legal brasileiro e o impacto da corrupção, como a desigualdade no acesso à saúde pública durante a proliferação do coronavírus no estado do Amazonas, localizado no Brasil, que foi um dos responsáveis pela disseminação da transmissão do vírus em todo o território nacional, pela essa dificuldade em controlar a cepa. E é importante destacar que tem que haver um reconhecimento da proteção de direitos humanos, que, primeiro ponto, foi um avanço para a sociedade após a Segunda Guerra Mundial. As nações, elas precisavam se recuperar de forma social e economicamente, portanto, a elaboração da Declaração de Direitos Humanos, em 1948, que desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da paz entre a humanidade e no combate à discriminação, à injustiça social. E hoje, nós estamos vivendo novamente esse impacto de uma possível guerra e seus efeitos na economia, na sociedade e na manutenção da paz, que impacta, parece, no primeiro momento, ser um problema isolado, mas acaba impactando todos os países, sobretudo na questão das trocas comerciais, que já se verifica um aumento dos preços dos alimentos. Então, por isso que é importante essa relação, sempre na economia e no impacto da corrupção nos direitos humanos. O conflito da Segunda Guerra Mundial contribuiu para o fechamento de um instituto de cooperação para os acordos de paz na década de 1940 e também levou à criação, depois dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU em 1945, que atualmente é composta por 193 países membros, inclusive o Brasil, que busca o cumprimento da Agenda 2030, entre outras agendas relacionadas com o desenvolvimento socioeconômico dos países membros. Aí temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que proclama que todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança. Isso deve observar que o direito humano à saúde é a base fundamental para a realização de outros direitos fundamentais, como o direito a um padrão de vida decente, o acesso à moradia, a serviços sociais, segurança pública, alimentação, assistência médica. Isso está previsto no artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos, e uma das principais tarefas da Comissão de Direitos Humanos tem sido sensibilizar os estados, empresas, sociedade e organizações não governamentais para a importância de introduzir a proteção de direitos humanos. A Constituição brasileira, ela reconhece o direito à saúde, não é apenas um direito humano, mas também um direito social fundamental, que não está sujeito à boa vontade daqueles que estão no poder para a sua realização. A implementação de políticas públicas para a promoção da saúde é um dever do Estado. No entanto, a recusa injustificada de fornecer leitos em UTI, que em espanhol UCI, estará sujeita à intervenção do judiciário nas políticas públicas do executivo. Por outro lado, como em outros países da América Latina, há uma desigualdade no acesso a direitos fundamentais, especialmente para a camada social que não conhece e não demanda sobre os seus direitos.
A população vulnerável que vive em comunidades de risco tem poucas condições econômicas e depende da eficácia das políticas públicas para ter acesso aos direitos sociais fundamentais. Durante a pandemia de Covid-19, a desigualdade social, que sempre foi um problema evidente, mas por essa razão se faz necessário fortalecer o Sistema Único de Saúde no SUS, pois no Brasil o acesso à saúde é universal e gratuito, especialmente para a proteção de grupos vulneráveis, moradores de periferia, minorias étnicas, incluindo índios, descendentes de comunidades quilombolas e a população ribeirinha da Amazônia. Essa desigualdade, ela traz poucas oportunidades, debilidades em relação ao acesso a direitos fundamentais, e o que se verifica é que a região norte e nordeste do Brasil, elas apresentam ainda mais dificuldades para o desenvolvimento socioeconômico, em particular em relação a questões de renda, questão de desemprego e também problemas de corrupção. Isso também é visto nos outros estados, mas o que se verifica também é que essa ausência de infraestrutura em municípios menores acaba afetando ainda mais essa desigualdade, seja porque as pessoas carecem de saneamento básico, acesso à água potável, de educação básica nas áreas rurais, oportunidades de emprego e unidades básicas de saúde também em municípios menores. Então, em 2020, a população mais rica do Nordeste, apenas 1% da população teve aumento significativo na renda, que foi 14,9%. Entretanto, houve uma perda de 5% nos 10% mais pobres. Este aumento da desigualdade na região é um fato que requer a implementação de políticas públicas, seja para combater a má gestão, a pobreza e também a corrupção, né, para melhorar a realidade da região. Quanto à região norte do Brasil, que fica a população ribeirinha, concentra grande parte dos povos indígenas, carece de infraestrutura, a população ela continua enfrentando doenças causadas pelo despejo de resíduos em leitos de rios, pela falta de uma água potável e encanada, e isso gera um colapso no Sistema Único de Saúde, que também acaba implicando pela falta de leitos em tratamentos intensivos, causando uma sobrecarga nos hospitais de alta complexidade, seja de uma capital que possui toda a infraestrutura, como também nos municípios menores, onde não tem especialistas, a quantidade de especialistas insuficiente, e também de material de aparelhos de alta complexidade para atender essas pessoas. E aí é necessário realizar um transporte aéreo, né, que acaba sendo muito mais caro para os municípios, e também não tem como atender tantas pessoas pela falta de logística, pela dificuldade de logística também, de um transporte aéreo. E a Covid, ela mostra cada vez mais essa desigualdade e também a questão de uma necessidade de uma política pública de controle à corrupção para trazer mais eficiência para a saúde pública. Outro ponto também é que apenas 1% dos médicos registrados, 1,7%, mas aproximadamente 1,7% dos médicos registrados no Brasil são especializados como intensivista, então isso significa que há um intensificador para cada 32 mil pessoas, e também esse índice de desigualdade regional expõe a necessidade de políticas públicas de compliance, tanto de empresas quanto do setor público, porque aumenta a possibilidade de conter ali os riscos antes de um desvio de maior quantia, e também pegar outros grupos, né, que estão relacionados ao desvio de ilícitos na saúde. Importante destacar essa mudança, que a corrupção ela acaba sendo
vista como um meio para o desenvolvimento, e essa burocracia estatal acabou, ao longo dos anos, incentivando a prática de ilícitos para a sobrevivência dos negócios. Mas essa visão ela acaba sendo superada, porque entende a necessidade não apenas de um desenvolvimento no suporte econômico, mas também a questão da prestação de serviços, né, o desenvolvimento humano, a garantia de bem-estar para a população. E Aristóteles, ele já advertia que deveria fomentar a formação moral dos indivíduos através da educação, no sentido que a virtude moral reflete em hábitos que podem ser apreendidos, desempenhar o papel na formação humana. Faz-se uma análise que a luta da corrupção ganha força por meio de um posicionamento crítico da sociedade a partir do momento que os cidadãos não toleram e pressionam o poder legislativo para o novo modelo de gestão administrativa e criminalização também de práticas de crimes econômicos. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção inicia um projeto global de combate ao crime econômico e a cooperação internacional para a prevenção e recuperação de bens. Também há outras medidas, como a atuação da OCDE, para essas transações econômicas internacionais, e no Brasil a luta contra a corrupção ela encontra apoio desde a Constituição de 1988, que são os princípios da moralidade, da legalidade, da eficiência e publicidade, e também o legislador ele busca o desenvolvimento sustentável, que são políticas públicas para promover o crescimento econômico equitativo, com uma justiça social que favoreça o emprego produtivo e de qualidade. Também há ferramentas para que o cidadão possa iniciar uma ação popular com a possibilidade, né, de intervenção federal em caso de descumprimento dos princípios republicanos e em caso de violação dos direitos humanos, a intervenção do cidadão acompanhando também as políticas públicas e a atuação dos seus governantes, por meio de programas de compliance, também pode realizar canal de denúncia das instituições ou empresas. Então, se verifica essa mudança de cultura para a implementação da transparência, da moralidade e eficiência, que são medidas cruciais para o desenvolvimento das nações. E a política pública de combate à corrupção, ela requer um treinamento de funcionários públicos, de gerentes, da alta administração de uma empresa, como um investimento também em tecnologia, né, para poder identificar ali os ilícitos. É necessário desenvolver mecanismos de controle para o Estado, sociedade e empresa nessa prática. O programa de compliance, ele também está previsto na Lei de Licitação brasileira, que pode contribuir para a contenção da corrupção na esfera pública. Isso é uma questão bem atual, que está sendo trabalhada pouco a pouco no Brasil, e espera que a médio prazo haja um controle efetivo da corrupção e uma mudança, porque esse controle vem também da mudança de cultura da população. Assim, essa nova lei de licitações, ela acaba representando uma inovação para o modelo jurídico brasileiro, que estabelece uma nova regra para as licitações, os contratos com a administração pública, e prevê a responsabilidade das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a corrupção pública nacional ou estrangeira. Por que estrangeira? Porque a corrupção hoje ela é globalizada. Então, geralmente, colabora com outras empresas de outros países e também até mesmo envolve estados. Então, é importante que a legislação brasileira ela faça essa menção, né, de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. A antiga lei de licitações, ela não previa essa exigência de um programa de conformidade nas compras públicas, o que trouxe incerteza jurídica, dificuldade para sua implementação e monitoramento, de modo que a exigência dependia da legislação de cada estado,
criando um ambiente propício para a prática de fraude, superfaturamento de contratos, produtos e serviços. No caso de empate de concorrentes, entre concorrentes, a nova lei ela estabelece que o desenvolvimento de um programa de integridade é um dos critérios para o desempate. Esta medida visa implementar a gestão de riscos, medidas de sustentabilidade, da promoção da cultura ética e honesta nas relações públicas e privadas. Com relação às infrações cometidas pelos licitantes vencedores, o legislador incluiu na lista de sanções a implementação ou melhoria de um programa de integridade, além das seguintes medidas, como advertência, multa, proibição de licitação e contratação com a administração pública, a declaração, desqualificação de licitação ou contratação. Ao aplicar essa sanção, deve-se considerar a natureza da gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso específico, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, o prejuízo resultante para a administração pública. Então, são várias penalidades que a empresa acaba sofrendo por contratar com a administração pública, né, e acabar caindo aí em um ato de corrupção e acaba tendo uma responsabilidade objetiva. Então, gera muitos prejuízos para a empresa, não apenas só na marca, em relação aos consumidores, mas também nessa impossibilidade de voltar a contratar com a administração pública. Então, são várias questões ali que forçam para que as empresas adotem programas de compliance e que isso requer que no futuro ocorra uma mudança de cultura. Portanto, mesmo que um proponente ou contratado tenha criado um programa de compliance, isso não significa que ele esteja em conformidade com a lei. O cumprimento deve ser eficaz para evitar o risco de contratação com a administração pública e também para ser legalmente responsável por um ato que viole os princípios da administração pública. Neste sentido, as micros e pequenas empresas, elas também devem adotar um programa de compliance, uma vez que a lei de combate à corrupção brasileira, ela afeta as pequenas, médias e grandes empresas. Então, não é restrito a multinacionais, a empresa de grande porte, mas a todas que devem ter um controle da corrupção. Promove essa lei. No Brasil também tem uma questão que a lei de micro e pequenas empresas, ela promove licitações, contratos com a administração pública de forma exclusiva para pequenas empresas. Então, isso traz uma vantagem também, um incentivo. E o Brasil, em relação à questão da Covid, ele está passando por uma crise econômica sem precedentes, né? Aumento do desemprego, evasão escolar, questão de problemas ambientais e de infraestrutura, e isso acaba também minando o acesso da população à saúde, e também interferindo na qualidade de vida. Então, é importante destacar que o ambiente criminoso, ele aproveita dessa lacuna entre a lei e a prática devido à falta de transparência ou uma ineficiência de transparência na administração pública, sobretudo em relação a licitações e contratos com empresas de saúde, e a corrupção, ela acaba aumentando a desigualdade entre os indivíduos, especialmente no acesso aos direitos humanos, como direito fundamental à saúde, que é reconhecido como um pilar para a realização de outros direitos. Então, apesar dos avanços do direito internacional, na proteção dos direitos humanos e também na Constituição do Brasil, que tem uma ampla proteção a direitos fundamentais sociais, mas verifica essa lacuna entre a lei e a execução, a concretização dos direitos, né, por meio de políticas públicas para a implementação do acesso à saúde. Isso é uma questão perceptível e também acompanha na América Latina.
que muitas constituições prevê os direitos, mas pela má gestão e a corrupção, as pessoas acabam sendo privadas, né, de uma qualidade de serviço público. Então, o Estado, ele deve promover o acesso universal e gratuito à saúde, no entanto, pelo menos no Brasil, existem regiões que carecem de suprimentos de profissionais de terapia intensiva especializados e hospitais para casos de alta complexidade, como mostrou o Conselho Federal de Medicina, e também a existência, né, do programa de integridade. A mera existência não significa que a empresa pode não ser responsabilizada, ela vai ter que comprovar ali que aquele programa era de fachada ou não. Vai ter que comprovar que não era apenas de fachada, mas sim que era um programa efetivo, porque ela tomava todas as decisões, o monitoramento, o treinamento e as investigações internas para afastar ali a corrupção, e acabou sendo um ato isolado de algum funcionário, mas mesmo assim isso não garante a sua isenção, ela será responsabilizada, mas pode ter ali uma atenuação das sanções. E essa orientação pela ética, pela gestão de risco, que reduz o risco de fraude em licitações e contratos administrativos para uma melhor qualidade na prestação de serviços, sobretudo para o acesso à saúde pública. Então, é importante mencionar que o simples programa de compliance não significa que a empresa não vai ser responsabilizada. O que pode acontecer é reduzir a sanção se ela conseguir comprovar ali que fazia de tudo para afastar o risco, né, de corrupção, e que também tinha ali toda uma política de gestão e boa governança. Então, esses são os principais fatores, e qualquer dúvida é só entrar em contato com o meu e-mail, domingos.iadv@gmail.com, e sempre uma honra aqui poder participar dos eventos, e muito obrigada.